Tem uma frase muito importante no Oriente que fala: a mente é uma péssima senhora e uma ótima servidora. Hoje eu vou mostrar como é que você faz para a mente te servir como profissional de saúde, para que você possa crescer muito mais, orientar e ser um profissional de referência. E para começar falando da mente servidora, eu vou te contar uma história. E a história é o seguinte: foi um ano antes de eu nascer. Eu nasci em Macaé, interior do Rio de Janeiro, em 1973. 1973. Raquel, o que tem a ver o seu nascimento com o caminho da saúde e da doença? Um ano antes de eu nascer, em 1972, anota aí. Pega a caneta. Em 1972, aconteceu um fato histórico. Um fato histórico que revolucionou toda a medicina chinesa. No Ocidente, tá bom? No Oriente, não. O presidente dos Estados Unidos fez uma visita à China, numa reunião diplomática, política. O presidente Richard Nixon, né? Conhecido aí como Nixon. Nixon chegou nos Estados Unidos e teve uma reunião com Mao Tse-tung. E na época, foi assim, o mundo inteiro parou. Nixon chegou à China, em Beijing, em Pequim, numa reunião diplomática, e tinha uma pessoa da equipe dele, um jornalista americano, chamado James. O James teve uma dor absurda durante essa comitiva na China, durante essas reuniões. No meio de uma entrevista, ele começou a passar mal. Teve que fazer uma cirurgia e foi uma cirurgia de emergência, porque a causa era apêndice. Então, fez uma cirurgia muito rápida, palpou tal na China, já viu que é cirúrgico, analgesia com acupuntura. Opa, totalmente diferente dos Estados Unidos. Na China, após a cirurgia, durante a cirurgia e após, ele foi tratado com a medicina chinesa. Esse fato mudou a nossa história. Por quê, Raquel? Nixon, Estados Unidos, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, a medicina chinesa disparou. Disparou. Quando ele retornou aos Estados Unidos, opa, como é que ele foi tratado? Aí, mídia, jornal, revista, New York Times, na época, a quantidade de reportagens sobre medicina chinesa. Agora, Califórnia, Nova York, escola de medicina chinesa tem vários nos Estados Unidos. E veio para cá. Como o Brasil tem essa influência grande, muito mais do que influência chinesa, tem agora com a diplomacia, com a política, o mundo está todo interligado, mas naquela época os Estados Unidos tinham uma relação muito próxima e a medicina chinesa chegou aqui com mais força. 50 o quê, Raquel? 50 anos, 5 décadas. Olha o problema. 5 décadas. O que tem a ver essa história? 5 décadas que veio com mais força a medicina chinesa para o Ocidente. É muito pouco. Por quê? Então, estamos falando de 4.000 anos. 4.000 anos de medicina chinesa. Traduções pequenas, erros grandes, pressa para ganhar dinheiro enorme. Então, começou a resumir, sem culpa, sem crítica, sem pegar um lado negativo da coisa, tá? É pra gente refletir, coloca a sua mente para te servir, é para refletir. Por isso tem tão pouca literatura sobre o que é mais importante para quem está começando, os 3 tesouros. Eu vi isso quando eu comecei a traduzir. Eu falei, cadê? Os 3 tesouros eu não estudei. Estudava, fiz pós em medicina chinesa e era só acupuntura. Hoje eu estou aqui para tirar esse mistério. Vamos pegar essa viagem dele, colocar num panorama histórico, o presidente dos Estados Unidos, e ver que hoje a gente não depende de influência americana, a gente pode utilizar os fatos históricos. O PubMed é um site científico importante que tem os dados da Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos. É onde tem mais pesquisa sobre medicina chinesa. Só que hoje você tem um acesso à China.
direto. Graças ao meu tradutor, que está comigo há 18 anos, eu traduzo qualquer texto em mandarim fluente. Hoje ele mandou um texto lindo, vou trazer um pedacinho aqui para você. O Rubens Nimitz, fantástico, um paulista que mora pertinho daqui. Toda semana nós estamos traduzindo até hoje, porque são muitos textos importantes, tá? Então, aqui nesse local da internet não tem erro de tradução. Você não precisa ter nenhum por cento de dúvida. Tudo que eu apresentar para você aqui tem integridade de tradução, com o tradutor do mandarim antigo, experiência clínica de 20 anos e resultado, tá bom? Eu vou dizer que esse tema tem que entrar na veia do profissional de saúde, respirar esse tema de hoje. Porque se você souber o que acontece com o ser humano aqui, com o seu paciente, é uma revolução na sua prática, tá bom? É uma revolução na sua prática clínica. Por quê? Os canais são um sistema fechado que mobilizam, pressionam lá, jogam sangue, bombeiam sangue para a cabeça, para os órgãos, um sistema que mantém todo o corpo em bom funcionamento. Através dos canais, o sangue se mantém. O fígado armazena o sangue e impulsiona. Então, o fígado tem um grande papel na circulação através do canal do fígado. Tá ok? Então, o fígado domina os canais. Os canais produzem, armazenam sangue e bombeia. Acompanha comigo aqui, hein? Os canais produzem, através dos canais, o órgão funciona. Então, estimulam a função do órgão. Produz-se sangue, energia, células novas, se os canais estão em harmonia. Vamos colocar em intensidade do canal X. Tem canal que circula 2x, 5x, 10x. Canal que vai para a cabeça, cérebro tem que estar em grande funcionamento. É um leão, consome muito sangue. 10x. É um canal muito forte. O rim vai para a cabeça, o coração controla o cérebro. Então, são canais que têm um grande papel na circulação interna, vão lá dentro da medula. Então, cada canal estimula uma quantidade diferente de sangue. Se o canal chega bem, ele produz também emoções. Então, pessoas que sorriem com facilidade, têm alegria, e outros que estão lá o dia inteiro, caramba, o país está em crise, essa pandemia não acaba, será que eu vou morrer? Será que minha filha vai conseguir passar no vestibular? E o dia inteiro com muita preocupação. Raquel, se preocupar não é natural demais, não. Se preocupar demais é a fraqueza dos órgãos. Um órgão fraco aumenta a preocupação. Órgão fraco produz um canal fraco e a mente acelera. Tá bom? Então, resumindo, ó, o canal estimula a circulação interna estimula a emoção. Então, o canal comanda também o aspecto emocional, tá? Anota aí, faz um print da tela, fotografa com o teu celular, bota numa cartolina, imprime, que essa tradução é brilhante. Ó, ainda vou falar em mandarim, hein? Não é todo dia, não. Aproveita aí que não tem ninguém para traduzir isso aqui com propriedade, porque eu vou explicar por que isso aqui existe. Olha agora, hein? Se você trabalha tratando um ser humano, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Respira, coluna reta e presta muita atenção. Olha para mim. Paciente com qualquer. Você é profissional de saúde, atende um ser humano, você é profissional de medicina chinesa, há 1, 2 ou 50 anos, não importa. Trabalha ou não com medicina chinesa. Eu vou te explicar por que ela funciona. Agora, muita atenção. Pu, tchau, che, ó. Pu, não. Não diagnóstico, tá? Pu, liao, che, que é a capacidade de diagnosticar. Qin, chi, shen, que são os 3 tesouros. Qin, chi, shen, si, pu, hao, pin. Tá? Então, ó. Pu, liao, che, qin, chi, shen, si, pu, hao, pin. O que significa isso, Raquel? Hong Qi Nei Jing, 2657 antes de Cristo. Pu é não. Não liao che, não diagnosticar, não compreender. Essência, que é de Jing. Qin tem um som diferente. Jing. Qi, energia. E Shen, que é espírito.
não diagnosticar Jin, Qi, Shen, Tzi, Pu, Hao, Pin. Não compreendo nenhuma doença. Se eu não diagnostico os tesouros, eu não compreendo a doença. Tá? Então, sem compreender os tesouros, não tem diagnóstico de doença. Vamos explicar isso melhor? Vamos tirar do pedestal lá e descer aqui para a gente compreender esses tesouros dentro do corpo? Então vamos lá. Esses tesouros, energia, essência e espírito, são, anota aí por favor no seu caderno, são produzidos diariamente. Então eu posso aumentar a energia do paciente? Posso. Aumentando a energia do paciente, eu aumento a imunidade? Aumenta. Eu aumento as células de defesa? Aumenta. Aumenta a capacidade dele enfrentar o coronavírus? Aumenta. Aumenta a capacidade dele não ter um Alzheimer? Aumenta. Se você aumenta a energia, você aumenta a função interna. E como é que aumenta a energia do paciente? Como é que se aumenta o espírito? Como é que se eleva o espírito? O que é espírito? Como é que se aumenta a essência? Anota aí. 1, 2, 3, 4, 5 órgãos. Os órgãos, olha só, hein? Por isso que eu falei, mesmo sendo médico há 50 anos, você pode ampliar o teu conceito. Se você é massoterapeuta, você pode ampliar. Fisioterapeuta, não importa. Você pode ser curioso, porque a curiosidade é uma excelente virtude. Se Raquel está falando isso, será que tem algum sentido? Que loucura! Estados Unidos, o mundo inteiro fazendo medicina chinesa. Vamos ver como é a tradução antiga? Então, olha só. Isso aqui é o resumo de muitas traduções, tá? Eu vou simplificar para te poupar tempo, que o tempo não volta. Então, eu vou poupar e você vai lembrar de mim para sempre. Se você cuida de alguém, você vai lembrar de mim para sempre. Tá bom? Vamos lá. Se você tem um paciente, vai fazer sentido para você isso. Coração, baço, pulmão e rim e fígado, eles têm funções mais amplas do que o que você aprendeu até agora. E aí, eles fabricam os 3 tesouros. Como? Como? Vou dar um exemplo. Vamos lá. O baço. Tenho sede, bebo água. Tenho vontade de beber água. Essa água, meu baço está saudável. Porque eu bebo água e não tenho edema. Olha só, hein? Anota aí. Nossa, isso é muito, muito bonito. Não tenho edema. Então, a água que eu bebi, ela é bem absorvida. A água é absorvida principalmente através da função do baço de transporte e transformação. Quando o baço enfraquece, e aí se você for linear, rígido, cartesiano, de olhar só o intestino delgado, esôfago, estômago, não. Eu estou te convidando a sair do cartesiano, a ir para o sistêmico, a ir para a reflexão, aí vir para a medicina chinesa comigo, tá bom? Então, se eu absorvo, é porque os canais aquecem o órgão e fazem absorção dos líquidos. Então, o baço é que é responsável pela sede. Se o baço é forte... Raquel, mas o que isso tem a ver com tesouro? Se eu tenho sede, o baço forma energia. O que é energia? A energia empurra meu sangue, por exemplo, para eu saber o que eu estou falando aqui, para eu não falar nenhuma loucura. Agora, eu estou usando muito a mente, porque eu estou contextualizando, isso é mente. E isso vem do baço. Se eu não tenho sede, eu fico, caramba, e agora? Onde é que eu aperto? E agora, presidente dos Estados Unidos? Aí eu me perco, porque o baço cuida da lógica, da ordem mental. Já é uma função diferente. Então, quando eu tenho sede, o líquido é absorvido e o baço forma energia. E se eu não tenho sede? Ele não forma bem energia. Então, eu já falei de um tesouro, energia. Vou falar de outro, essência. A essência vem do rim. Então, não adianta você tratar o seu paciente se você não sabe se o pai é vivo, se a mãe é viva, se a mãe infartou, se a mãe tem depressão, se a mãe é viciada em cocaína há 20 anos. Por quê, Raquel? Porque se a mãe usou droga durante a gravidez, a essência do neném é fraca. Entendeu a profundidade da medicina chinesa? A essência vem no cordão umbilical. A mãe manda a essência dela para o filho. E a essência é formada, mantida no rim e formada também pelos alimentos.
com a essência do baço. E o espírito é a percepção. O espírito é muito mais do que a mente. O ocidental jogou uma bomba na medicina chinesa, quando ele escreveu assim numa revista aí que eu não quero falar, para não chamar o perverso para cá, escreveu assim na capa da revista: Medicina Chinesa, Mecanismo de Ação Sistema Nervoso. Aí lá na revista, assim como tem alguns livros também, o espírito é igual à mente. Saiu nessa revista e já saiu em livro. Alguém já viu isso? Escreve para mim aí essa loucura. Espírito é igual à mente. Isso é um absurdo. Eu vou explicar o que é o espírito, mas agora não. Agora eu estou só resumindo os tesouros. Então, como é que você vai usar no seu consultório? Você, no seu consultório, vai ver o espírito do seu paciente. Sabe como? Na saúde e na doença. Quer um exemplo? O paciente chegou para se tratar com o Jairo. Paciente assim: nossa, vai demorar muito que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Estou exausto. 10 horas da manhã. Quem me mandou aqui foi minha mulher, que por mim eu não quero nem me tratar. O que você... Pois não, qual é a queixa principal? Então, colesterol alto não tem queixa nenhuma, não. A minha mulher tem mania com tratamento. Eu já estou vendo colesterol alto em paciente irritado, cansado, 10 da manhã. Isso é uma apresentação já que mostra os canais, que mostra o espírito, que mostra a energia. Um exemplo pequeno. No seu consultório você pode ler os 3, sem ressonância, sem tomografia, sem nada. Você pode ver os 3 tesouros. Aí eu vou para a energia. A energia começa... Olha só. Isso aqui é uma loucura. O profissional de medicina chinesa começa: a energia tem que ser estimulada para o paciente acalmar. A energia fixa os líquidos. Agora me diz, no seu consultório aí, como é que você fixa os líquidos? Uma mulher sangrando. Tem uma paciente aqui que ficou 5 meses sangrando. Tem a paciente da Maria, da Bahia, uma profissional que eu oriento, meses sangrando também. Por quê? Exames normais. Deficiência do baço. Hematúria, hemorragia, hematêmese, começa a sangrar e causa desconhecida. Então a energia fixa, transforma, protege, impulsiona e aquece. Está lá no seu manual. Ah, Raquel, agora eu estou começando a gostar. Olha comigo. Você vai tratar, vou botar aqui o nome do tesouro, energia. Você vai tratar a Bianca. A Bianca vai lá no seu consultório. A Bianca está engordando, está com dor de cabeça, está com depressão e está com muita dor lombar. Depressão, dor de cabeça, dor lombar e muito frio. Só que os exames, mais uma vez, estão normais. O que ela tem? Ela, não vou colocar nem frio, tá? Ela está com uma sensação de febrícula. Ó, febrícula, dor lombar, está engordando, apática e com depressão. Os exames estão normais, ela já gastou 20, 30 mil reais com exames, com consultas, com a área, diversos profissionais da área de saúde. Ela tem deficiência da energia e ninguém vê. Porque a energia transforma os líquidos em sangue. A energia do baço. Os líquidos dela estão acumulados, ela engordou. A energia aquece o corpo dela. A energia impulsiona, ela está com depressão porque a energia não chega na cabeça. Ela está com febrícula porque a energia não está protegendo a pele. E ela está ainda, ao invés de menstruar 5 dias, menstrua 10. Porque ela tem deficiência de energia. É pouco? Primeiro tesouro, energia. 5 funções acabam. Se a energia é fraca, o corpo inteiro começa a enfraquecer e não aparece em nenhum lugar. E aí você vem para a essência. A essência forma o feto, a capacidade de engravidar. Eu atendi uma paciente sem as falanges distais. Ela tinha os dedos assim, ó. Nasceu sem as falanges distais. Ela nasceu com uma alteração, tinha 2 ou 3 dedos só com falange, tinha a mão assim, da mão e do pé. O que ela falou? Raquel, a minha mãe usava droga na gravidez. A minha mãe usou droga durante a gravidez, eu nasci com parto prematuro, tive uma infância com muita dificuldade, tinha asma na infância, opa, deficiência de essência, e ninguém sabe que eu tenho.
por que eu nasci assim. Libido baixo, magra, autoestima baixa, começa a namorar uma pessoa, já tem muitos anos essa paciente, para manter a integridade dela. Eu me preocupo em falar alguma coisa aqui que fira a privacidade da paciente. Fica carente. Eu lembro que ela estava terminando um relacionamento, sofria, porque a autoestima é baixa. A essência é fraca, osso fraco, aborto espontâneo, medo, cabelo fraco, memória fraca, e às vezes o paciente nasce com a essência fraca. Nasce. E a gente pode tratar. Então, esses 3 tesouros, fechando com o espírito, mantêm a vida. Aí deram um canhão na medicina chinesa, assim, ó. Um canhão. Mente ao espírito. Esse, pra mim, é um dos piores, tá bom? Isso, pra mim, era revoltante. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não, o espírito não é a mente. Vamos diferenciar agora? Por que o espírito não é a mente? Vou dar um exemplo. Eu morei 1 ano em Paris. 1 ano. Meu inglês é bem razoável, leio bem, tenho uma tradução, leio bem, falo mal, estou estudando inglês. Mas eu falo francês fluente. Então eu fiz a Aliança Francesa, minha mãe tinha muito medo de eu ficar fútil, e ela queria que eu aprendesse algo ligado à filosofia. Aí me colocou novinha na Aliança Francesa. Eu fiz 4 anos, quando eu me formei na UFRJ, eu perdi uma prova para ser professora de substituta lá. Minha mãe falou, escolhe uma coisa melhor do que dar aula aí na UFRJ. Aí eu falei, melhor do que dar aula aqui, só se eu for para Paris. Aí fui para Paris, trabalhei, cuidei de uma criança, foi um ano incrível. Falei muito francês na rua para poder aprender melhor, até que eu conheci 5 pessoas que estavam fazendo pós-graduação em Paris. Olha só, hein? Eu vou explicar agora a diferença de mente para espírito. 5 pessoas fazendo pós-graduação. Um é muito meu amigo até hoje, o Carlos. Estava fazendo pós-doutorado em matemática. Carlos Araújo de Moreira Neto, um grande professor de matemática, uma pessoa incrível. Carlos, Lei, Lorivan, umas pessoas muito especiais. E fazendo pós-graduação, pós-doutorado em física e matemática. Sabe aqueles gênios? Então, eu fiquei amiga de 5 gênios. Eu sempre fui encantada com gênios, né? Aí eu saía com eles, conversava muito, fizemos uma grande amizade, que eles moravam na Casa do Brasil e eu morava na casa da Argélia, porque era mais barato. Eles tinham bolsa de CNPq e eu não. Então eu morava num lugar que o preço era menor e final de semana eu ia lá encontrar com esse grupo. Tinha umas 2 mulheres também e esses 5 homens. Por que eu estou falando isso? Eles tinham uma mente brilhante. O Carlos fazia equação de matemática para o mundo inteiro. Assisti uma palestra dele num auditório, equação, ganhou o prêmio Nobel lá por causa de uma equação. O Fleury, que era um físico, botou um satélite em órbita com uma equação. Então eram pessoas assim muito inteligentes, com coeficientes a lógica, a interpretação dentro da lógica racional brilhante. O que isso tem a ver, Raquel? Todos eles, quando se reuniam, uns choravam, outros entravam em depressão, mas ficavam muito tristes. Por quê, Raquel? Com saudade do Brasil. Com saudade. Ouviam música, choravam. E dentro desse grupo, eu vi a dificuldade de lidar com a emoção. Ali eu comecei 21 anos, eu tinha 21 anos. Ali eu comecei a ver, nossa, que interessante, pessoas tão inteligentes e tão carentes, tão sensíveis. Eu comecei a ter curiosidade pela natureza humana de forma mais forte nessa época em Paris. O que isso tem a ver com o espírito? A mente deles era brilhante, mas o espírito estava sofrendo. Existe uma grande diferença entre mente e espírito, porque o espírito é a percepção. Espírito é o que você não se explica, o que você não consegue explicar com a lógica. Tem esse matemático que ficou meu grande amigo, eu falava assim, Carlos, como é que você se sente? E ele tinha uma pureza, ele falava, nossa, Raquel, esse país imperialista, esses franceses, eu tenho uma saudade do Brasil, daquela brisa do mar. Eu via o espírito dele na explicação
na forma dele falar sobre o Brasil, sobre o Rio, sobre a família, e a mente eu via quando ele era lógico. Quando você trata um paciente, eu vou levar para a sua prática clínica para que não fique tão longe da aplicação para o seu dia a dia aí. Se você vê um paciente assim, extremamente lógico, organizado, tem uma facilidade para falar, para se expressar, mas você pergunta assim, o que você gosta de fazer? Como é que você se sente bem? E ele fala, o que eu gosto? Não sei, não gosto de nada. E o seu espírito é a falta do prazer, é a falta da sensibilidade. Aí você atende uma outra mulher, fala assim, imagina que você está num jardim. E a mulher sorri. Imagina, com esse homem lógico desse jeito, você vai falar de jardim, ele vai ter paciência nenhuma. Aí você atende uma paciente que veio só fazer uma prevenção, ela está bem. Imagina que você está num jardim e você recebe umas flores lindas de uma criança. E a criança fala assim, ó, leve essas flores, porque essas flores são as flores do meu mundo mágico. Com essas flores você pode conquistar o mundo, porque esse mundo aqui é mágico. Uma criança de 4 anos e começa a falar para você coisas incríveis da imaginação dela. Aí você conta essa história, a paciente começa a rir. Imagina que uma criança pega na sua mão e fala assim, nossa, eu adorei conversar com você, você é linda. E a paciente fala, nossa, incrível. Eu me identifico com as pessoas na rua, com crianças, tenho facilidade para conversar. Essa paciente, a segunda, ela acessa o espírito bem. Por quê? Ela entende e percebe, ela percebe a lógica diferente, que é a lógica da emoção. Ela tem sensibilidade, ela tem pureza. O nome disso? Taoísmo. Filosofia básica da medicina chinesa. A capacidade de transcender a razão, a capacidade de se conectar com o outro, sem julgamento, sem racional, sem crítica. É fácil? Não. Hoje em dia é cada vez mais difícil, mas é possível e isso é o espírito. O espírito é quando a pessoa traz o seu lado espontâneo, sem medo de se mostrar. Aí você recebe um livro, Espírito Igual a Mente. Meus amigos lá da França são muito inteligentes. Eu não sei hoje, que eu já tenho muitos anos, mas naquela época os espíritos estavam muito sofridos. Eles não estavam felizes. Eles estavam cumprindo uma etapa da vida, mas um ou outro estava mais alegre. Em geral, eles estavam bem tristes. A emoção, a mente, são diferentes do espírito, tá bom? O espírito é a forma que o paciente olha, fala, é espontâneo, como ele se veste, você olha o espírito como um todo. Isso é o terceiro tesouro. Aí você vai falar assim, Raquel, eu vejo uma família feliz, um casal com a netinha na coluna. O que isso tem a ver aí com as células? Uma pessoa, como os órgãos produzem os tesouros, uma pessoa que está em paz, ela não gasta. Vamos voltar para o meu paciente lógico aqui, ó. Só pensa em, não é que ganhar dinheiro é errado não, tá? Mas as pessoas muito materialistas têm problemas de espírito, porque elas perdem a doçura, o carisma, a alegria, pelo excesso de materialismo. Dinheiro é importante, mas tem que saber quem é dono de quem, tá? E vamos pensar um homem agora bem materialista. Chega aqui porque a mulher quer que ele se trate, tem colesterol alto, é irritado, tem dor de cabeça, super acelerado, trabalha em 4 lugares, tem um cargo de chefia, é diretor de uma empresa, e ele começa a ter, dormência nos pés, osteopenia, 45 anos com osteopenia, a primeira célula da esquerda, osteoblasto, osso, depois hemácia, célula do sangue, célula da epiderme, célula da pele e o último, célula do tecido de defesa. Células de defesa, anticorpos, tá? Então, osso, sangue, pele e anticorpo. 4 células para você ver. Olha um exemplo aqui. Se você orienta que o paciente viva bem, aí você vai orientar o que ele come, como ele relaxa, vai conhecer as emoções, ele não vai gastar célula. Como assim, Raquel, gastar célula? Esse paciente aqui, diretor da empresa, que pensa em tudo ao mesmo tempo, tem um pé dormente, o excesso de pensamento, ele faz com que a energia vá para a cabeça,
Acelere a mente e consuma o sangue. Ah, pensar muito consome sangue? Sim. Tradução direta do mandarim, aqui para você. Melhor lugar da internet para falar de medicina chinesa é aqui. Pensar muito pode levar a dormência, queda de cabelo, até o pânico. Se preocupar, pensar, ficar o dia inteiro estressado. Se ele pensa muito, ele pode afetar o rim, porque o baço domina o rim, osteopenia. Se ele afeta o rim sobe e nutre o pulmão. Começa a ter dermatite atópica, psoríase e um monte de problema de pele. Por último, imunidade baixa. Quantas pessoas morreram, não estão mais aqui com Covid? Por quê? Imunidade baixa? A doença em si, ela mata? Não. E por que tantas pessoas morreram? Células de defesa. E quem é que faz as células de defesa? Pulmão, baço e rim. Os 3 órgãos principais. Está escrito em que livro da medicina? Não está. Está escrito aonde? Nos livros de medicina chinesa. Ah, então se eu tratar os órgãos, as células aumentam? Sim, exatamente assim. Por último, se você tem boa defesa, boas células, boas emoções. As emoções positivas surgem. Hoje é um caos o aspecto emocional. Pessoas querendo se matar, cortando o braço, deprimida, pânico. Se eu for falar de depressão, eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã. Por quê? Fraqueza dos órgãos. Beijo grande, ótima noite, muito obrigada pela presença, pela dedicação e principalmente por você utilizar, leve esse conhecimento aí para o seu paciente. Tá ok? Show!